É com muita alegria que eu recebo aqui hoje no nosso programa Semeando Saúde o Dr. Nilton Brenner, médico especialista, urologista, e nós estamos a quando? Novembro Azul. E hoje nós vamos receber aqui o Dr. Nilton Brenner, que vai falar para nós sobre tudo sobre exame de prevenção do câncer da próstata. E você fica aí atento, preste bem atenção, porque eu tenho certeza que hoje você vai tirar todos os seus preconceitos e que você vai procurar a fazer esse exame o mais rápido possível. Olha, você sabia que hoje o câncer da próstata é um dos cânceres que mais mata? Você sabia que está previsto para os próximos anos, por ano, mais de 71 mil novos casos de câncer da próstata? Dr. Nilton Brenner, fala para mim um pouco, antes de entrar nesse tema do câncer da próstata, um pouco da sua formação. Eu que quero dizer para vocês que tive a honra de poder ser colega de turma do Dr. Nilton Brenner, grande amigo, grande profissional, grande exemplo de ser humano, de pai, de pessoa. Bom, pessoal, antes de mais nada, a recíproca é super verdadeira, né? De ter sido colega do Dr. George, que para mim é uma das bandeiras da saúde no estado de Goiás. Agora, em se tratando de formação, eu de antemão quero cumprimentar a todos, ao Dr. George e ao público, que assiste a TV. E de formação, eu já sou aposentado, eu sou médico urologista do Hospital Geral de Goiânia, já aposentado. Já estive na Faculdade de Medicina também na cadeira de urologia, como professor, e também sou membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia, a SBU. Dr. Nilton Brenner, vamos começar com esse tema assim tão atual, que é Novembro Azul. Da onde que vem a origem desse Novembro Azul? Bom, a origem é muito interessante. Foi um estímulo, é uma campanha, na realidade, de conscientização da população masculina do câncer de próstata. Não só da população masculina, como da população em geral. E ela surgiu de uma parceria, de uma OCIP. Você sabe o que é OCIP? Claro. Do que se trata uma OCIP? A OCIP é uma organização sem fins lucrativos, para poder estar aí ajudando a desenvolver certas políticas públicas. Sim, sem fins lucrativos, como você disse, é uma organização da sociedade civil de interesse público em parceria com a SBU, ou seja, Sociedade Brasileira de Urologia. Ah, que bom. Sim, estamos presentes, muito presentes, inclusive, nessa campanha. A sociedade, ela se desdobra bastante na campanha do Novembro Azul. Olha, e para nós, como profissionais de saúde, nós entendemos, Dr. Nilton Brenner, que o importante é que você possa fazer o seu exame em qualquer data do ano. São 365 dias que você tem que cuidar da saúde. Nós entendemos que a melhor forma de poder estar cuidando da saúde, sem dúvida, é você ter um conhecimento da necessidade, dos riscos que você está correndo, para que você possa diminuir os preconceitos e assim realizar seu exame. Daí a importância dessas campanhas, que são feitas de várias formas, Dr. Nilton Brenner? Sim, de diversas formas. Como que se deu e a adesão e o sucesso dessa campanha e dessa parceria aí, com a Sociedade de Urologia? Sim, a gente procura estimular, conscientizar, como eu já disse anteriormente, essa população masculina através de várias coisas, porque a resistência do homem ainda em procurar o urologista é grande. Então a gente procura chamar a atenção dessa população através de palestras informativas para leigos. A gente coloca aquelas luzes azuis em pontos turísticos, edifícios públicos, locais de grande circulação, tipo pedágio, estádios de futebol, e também existe um fórum no Congresso Nacional e no Senado Federal a respeito do Novembro Azul. É aquela velha história. Água mole, tanto bate em pedra dura até que fura. Então a pessoa vai vendo aquela imagem, vai associando, até que
né, bate no coração dela para que ela procure orientação médica e faça seu exame. O grande, né, impedimento disso tudo hoje, infelizmente, né, Dr. Nilton Brenner, ainda é o preconceito. Né, o que leva o homem a ter essa dificuldade, né, de aderir, né, aos exames de prevenção da próstata? Ainda é grande, né? A principal você já até citou, que é o preconceito, né, a respeito do toque retal, que seja um exame doloroso, que vai tirar a macheza do indivíduo. É um exame rápido, né, dura poucos segundos, né, indolor, e também a falta de cultura de cuidar da saúde do homem. Além do mais, a gente tem o complexo de super-herói. Né? Nós não adoecemos, nós somos provedores, a gente cuida da família, cuida dos filhos, da esposa, mas a gente não vai ao médico. E ainda tem aquela cultura errônea de quem procura acha, né? Uma coisa estúpida, boba, né? Absurda. Então, dentre outras, essas são as principais, doutor Jorge. Exatamente. O Dr. Nilton Brenner foi assim, cirúrgico, foi preciso. Duas coisas. Nós temos que varrer, né, da nossa vida, assim, de achar que as coisas ruins só acontecem com os outros, mas infelizmente também um dia pode bater na nossa porta, e para que isso não aconteça, antecipe, né? Porque se tem o ditado que quem procura acha, o importante é que nós possamos achar sim, mas no início, porque quando você descobre no início, aí você pode chegar a um índice de cura, né, de até 100%. Daí a importância de a gente poder estar fazendo essa triagem. Quais são as melhores formas de se fazer essa triagem com relação ao câncer da próstata? Na realidade, a gente orientar e conscientizar essa população é importante demais, porque como você estava referindo, realmente chega perto dos 100%. Mais de 90% dos pacientes, quando o diagnóstico é feito precocemente, chegam a ser curados. Enquanto, do contrário, a letalidade é maior que 90%. Então, o que é feito, né, em relação a esse problema? A gente orienta, evidentemente, a procurar o urologista. A gente faz principalmente, né, a dosagem do PSA, que é um exame feito no sangue, e o toque retal. O toque retal para quê? Para procurar nódulos, procurar endurecimento da glândula. Esses são os mais importantes exames, são exames de suspeição. E no caso, por exemplo, de se confirmar uma suspeição, é interessante a gente repetir um PSA, fazer também uma ressonância magnética atualmente, é excelente para a gente localizar lesões, mas o diagnóstico definitivo é somente através da biópsia prostática. A biópsia prostática, geralmente ela está sendo realizada, né, de 8 a 12, 16 fragmentos, né, doutor? Isso. E quando você aconselha, em termos de nível de PSA, acima de 8, né, de 4 a 8 observa, como que seria a conduta mais indicada hoje? Antigamente a gente tinha como o valor de 4 nanogramas por ml. Atualmente a gente tem 2,5. Mas isso vai depender muito também do volume da próstata. Às vezes, né, o volume da próstata, porque não é somente o câncer de próstata que aumenta o PSA. Existem várias patologias, como a prostatite. A prostatite leva o PSA lá em cima. Outra coisa, quando o próprio toque às vezes pode alterar o PSA, então a gente evita de fazer um toque na primeira consulta, né? O ideal é a gente fazer no retorno do paciente. Então, como eu estava dizendo, existem outras coisas que alteram o PSA. O volume é o principal. Se você tem uma próstata muito grande, ela vai ter um PSA acima de 2,5. Então, é relativo. Às vezes o paciente pega um PSA e fica apavorado, porque ele está acima do que está recomendado lá no prospecto do exame, e nem sempre isso significa um câncer de próstata. Isso pode significar somente hiperplasia prostática benigna. Exatamente. Mas, espera aí, vamos começar do começo? Né? O que é realmente a próstata? Estamos falando de próstata aqui, mas você sabe o que é a próstata?
Então, o doutor Nilton Brenner vai te explicar agora. É interessante isso, o Dr. George está se referindo à próstata. A próstata, ela faz parte do aparelho reprodutor masculino. Ela é uma glândula e ela pesa em torno mais ou menos de 20 gramas. Ela tem a forma de uma pera invertida e se situa logo abaixo da bexiga. Ela, juntamente com as vesículas seminais, ela tem função puramente produção de esperma, que é função reprodutiva. Exatamente. E o que é o câncer da próstata? Sim. O câncer da próstata, Dr. George, é uma proliferação desordenada, né, das células desse órgão. E é uma coisa que ocorre silenciosamente. Daí a necessidade de procurar, né, o seu urologista antes que dê sintomas. Por ela ser silenciosa, quando ela dá sintomas, ela já pode estar em estágio adiantado. Então, daí a importância de ser um exame anual. E quais são os principais sintomas que despertam ao paciente a procurar, né, o mais rápido possível, né, de realizar esse exame de prevenção? Claro que ele não precisa de sintomas para procurar, evidentemente. Quais são os sinais de alerta? São principalmente sintomas do aparelho urinário. É dificuldade para urinar, sangue na urina, jato urinário fraco, né, e também ele ficar urinando, né, com a frequência aumentada. Isso pode ser tanto de dia quanto à noite. Agora, outros sintomas que podem já significar doença metastática, ou seja, ela já migrou para outros órgãos, são sintomas gerais. Dores ósseas, queda do estado geral, sintomas de insuficiência renal, dentre outros. Dr. Nilton Brenner, o que o paciente deve fazer para poder evitar, né, o câncer da próstata? Quais as medidas, os cuidados que ele deve ter? Na verdade, né, é até erroneamente chamado de exames de prevenção. A gente deveria chamar de exames de triagem, né? Do inglês é o screening. Não existe nada para poder prevenir. Acredita-se que o tabagismo, que a obesidade, o sedentarismo, o consumo principalmente exagerado de gordura animal predispõem ao câncer de próstata. Como a maioria dos cânceres, né, estão relacionados com isso que eu falei, e existe, no caso da próstata, fatores de proteção, que é dieta rica em legumes, verduras, grãos, frutas, e também a testosterona é um fator de proteção para o câncer de próstata. Existe muito folclore, muitas crendices, e eu vou direto numa. Né? Dizem até que existem estudos científicos, né, que, né, dizem que quando o homem, né, mantém, né, um elevado, né, número de relações sexuais, uma frequência alta, né, que isso ajudaria a prevenir o câncer da próstata. É verdade ou não? É verdade, Dr. George. Isso foi constatado. Evidentemente que nada em exagero é saudável, mas aquele homem que tem uma vida sexual mais presente parece realmente exercer um fator protetor contra o câncer de próstata. É verdade. Que bom. Sim. Agora, doutor Nilton Brenner, né, feito o diagnóstico ele é feito com a biópsia, para confirmar só através da biópsia, que é feito, né, através de um paciente anestesiado, que é um processo doloroso. Né, ele é feito geralmente no centro cirúrgico, né? Sim. Né, com o paciente anestesiado e com agulha dirigida, tipo de um revólver que vai lá e tira de 8 a 16 fragmentos da próstata. E feito o diagnóstico, nós passamos para outra etapa. E nós estamos falando agora do tratamento. Né? Fale um pouco para nós das diversas formas de tratamento. Até, doutor Jorge, me desculpa não responder de imediato essa pergunta.
a gente até vem se esquecendo de passar alguns dados extremamente interessantes em relação ao câncer de próstata. Você já passou alguns, né? Da quantidade de casos ao ano, mas é muito interessante lembrar que um em cada 7 homens vão ter câncer de próstata. É assustador, né? E atualmente nós temos um diagnóstico de câncer, nós temos um diagnóstico de câncer de próstata em cada 8 minutos a gente tem um diagnóstico de um câncer de próstata. Outra coisa também que chama muita atenção é que a cada 40 minutos, a gente tem um óbito pelo câncer de próstata. E outra coisa fundamental que eu não quero esquecer de me falar de jeito nenhum, que quando a gente faz esses exames, né, esses exames de triagem, uma vez ao ano, tem trabalhos que mostram com muito bem explanado que a gente tem uma diminuição na mortalidade de 21%, que eu acho que é um dado extremamente interessante e importante a ser dito aqui. E positivo, né? Sim. Agora, a pergunta anterior que você me falou do tratamento vai depender muito do estágio que a gente vai encontrar aquele câncer. Quando o câncer está restrito, está localizado somente na próstata, nós temos 2 tratamentos curativos. O primeiro é a cirurgia, que é a prostatuvesiculectomia, que é a retirada da próstata e das vesículas seminais, e temos a radioterapia. Além desses tratamentos, quando a gente já tem um câncer de próstata avançado, infelizmente aí o tratamento passa a ser somente paliativo. Nós vamos fazer hormonioterapia ou também o equivalente à orquiectomia, que é a retirada dos 2 testículos, porque a testosterona tem papel importante na evolução do câncer quando ele está presente. Temos também, por fim, a quimioterapia e também, em se tratando da radioterapia, mas muito pouco utilizada atualmente, a braquiterapia, mas praticamente hoje você não vê falar. Então, curativo realmente são só esses 2, né? Primeiramente a cirurgia e segundo a radioterapia. Importante, né? Importante, você fez o diagnóstico, fez o tratamento e é lógico, infelizmente, nesses casos de próstata existem muitas sequelas, né, doutor Nilton Brenner? Qual que é a principal sequela, né, e o que fazer nesses casos? É verdade. Só voltando aqui, porque existe também como tratamento a vigilância. Tem cânceres que eles não evoluem. Você, às vezes, faz o diagnóstico e, em alguns casos, você pode só acompanhar. Né? Exatamente, você pode fazer somente exames periódicos, acompanhar aquele caso, que pode ser que seja um tumor indolente, que não vai evoluir. Agora, voltando às complicações, hoje em dia elas diminuíram bastante, doutor George, por causa do apuramento, da melhora das técnicas, né? Tanto cirúrgica quanto da aparelhagem de radioterapia. Hoje a gente faz a radioterapia conformacional, que procura centrar somente na próstata e aí não ter efeitos colaterais, por exemplo, para o reto, para o ânus e para a bexiga, porque uma das complicações da radioterapia é a cistite actínica, é a retoproctite actínica, que são inflamações provocadas pela ação dos raios X, né, que é a radioterapia. Outra complicação que você pode ter na radioterapia também, mas que não é tão comum, é a própria disfunção erétil, conhecida antigamente como impotência sexual. Também é uma complicação. Para alguns, chamado de pessoa fica broxa, né? Sim, exatamente. Você entender bem. É verdade. A gente tem que ser bastante claro, né? Às vezes eu fico usando termos técnicos, é importante que você me chame a atenção, pelo o mau hábito, entre aspas, né, de usar termos técnicos pelo hábito realmente. Você me chama a atenção, realmente é ótimo, porque as pessoas têm que compreender com precisão do que a gente está falando. Agora, em relação à cirurgia, também diminuiu demais, é a própria disfunção erétil, o indivíduo fica broxa, né? E principalmente uma complicação que quando ocorre é muito chato, que é a incontinência urinária.
Né? Exatamente. Incontinência urinária, a pessoa perde a capacidade de segurar, né, a urina. Então, ela praticamente ela fica ali urinando o tempo inteiro, né? Perfeito. Né? Então, mas como o Dr. Nilton Brenner tem colocado hoje, principalmente agora com o advento também que aumentou muito na próstata, que é a cirurgia robótica também, né? Cada vez mais a gente está tendo os resultados melhores e tendo menos sequelas nas cirurgias. Mas, Dr. Nilton Brenner, eu sei que o meu tempo está estourado, mas eu primeiro parabenizá-lo, né, por tudo que tem sido colocado aqui da forma acadêmica, precisa, didática, né, realmente demonstra que hoje o senhor está de parabéns com relação a isso, mas assim, eu acho que um tema muito importante é de que mesmo nesses casos, né, de impotência sexual, que a pessoa não perde a capacidade de manter relação, né, existem tratamentos. Fique tranquilo. Fale um pouco desse tratamento, só para poder a gente estar encerrando e trazer mais uma tranquilidade aí para os nossos, né, telespectadores. Desculpa, Jorge, assim... Eu falo assim que mesmo naqueles casos de impotência, Sim. com sequela, que existem hoje alguns tratamentos. Sim. Como a prótese, Sim. Né, e que isso tem trazido uma melhor qualidade de vida para os pacientes. Sim, antes de mais nada, você chamou atenção por uma coisa, são as formas de cirurgia, né? Existe a cirurgia a céu aberto, existe a cirurgia videolaparoscópica, existe a cirurgia robótica, que é a mais moderna. Ainda não se comprovou uma diferença grande, né, dos resultados. Grande não, na realidade praticamente nenhuma entre qualquer uma das formas de cirurgia. É claro que existe um modismo. Hoje em dia, quem tem dinheiro opta pela robótica, né? É uma cirurgia mais sofisticada. Agora, no que você chamou a atenção, tanto no caso de incontinência urinária como de disfunção erétil, existem tratamentos, né? Para incontinência existe o esfíncter artificial, existe outros tipos de tratamentos, até o sling masculino, né? Não sei, talvez você já tenha falado a respeito do sling feminino, mas também atualmente nós temos o sling masculino. E nós temos também as próteses penianas, né? Para o caso dessa disfunção erétil ocorrer, né, como sequela de cirurgia. Existem as próteses maleáveis e as infláveis. Evidentemente que essas maleáveis, que são as flexíveis, são bem mais baratas do que no caso as infláveis. E não tem tantas assim grandes diferenças, George. O importante é você ter o bicho de pé, né? Segundo algumas. e ambas são boas nesse aspecto, né? Aumenta a autoestima masculina. Sim, e a diferença grande é o preço, né? Relacionamento do próprio casal. Sim, né? Sim, sem dúvida. É importante que a pessoa, né, saiba que tem caminhos, Sim. Né, e que ele deve realmente procurar, né, um médico especialista que certamente ele vai encontrar uma solução para o seu problema. Perfeito. Atualmente a gente diz que a única coisa que não tem solução é a morte, né? O resto tudo a gente tem algum artefato, alguma coisa para ser feita para se resolver esse problema. E, né, estamos encerrando mais um programa Semeando Saúde, né, caminhando, né, sempre na busca do conhecimento, do esclarecimento, da informação, porque nós entendemos que através da informação é que nós possamos, aí, sem dúvida, né, conscientizar a nossa população para que ela possa estar, né, buscando a realizar exames, a fazer seus tratamentos, a enfrentar, né, a sua saúde, né, de frente. Né, e Dr. Nilton Brenner, eu estou muito feliz de recebê-lo aqui, né, parabéns, né, eu sei que tem feito aí um grande trabalho, né, na medicina, né? E também queria confessar para vocês que da próxima vez, ele já me prometeu aqui, não adianta fugir, né? Ele vai trazer, né, porque ele é um artista também, é um cantor, é um grande... Vocês não imaginam, rapaz, ó, procure lá nas redes sociais, vocês extremamente vão ver, bondoso, né? Dr. Vocês vão ver a capacidade que esse rapaz tem do artista que ele tem. Então ele vai trazer, né, da próxima vez que ele vier aqui no programa, ele vai dar uma palhinha para nós e vai cantar aqui uma música para nós. Está feito o compromisso? Está feito, está feito. Doutor Jorge, eu gostaria de agradecer demais a honra do convite. Você não sabe tanto que eu estou feliz, tanto que eu estou contente por estar aqui nesse programa com você, que realmente é um grande exemplo, né, do que diz respeito à saúde goiana, quiçá do Centro-Oeste. Parabéns pelo trabalho espetacular e muitíssimo obrigado pelo convite.
Tamo junto, meu amigo. E fiquem com Deus. Até o próximo programa Semeando Saúde.